Vamos falar ainda de Bruxelas. A guerra da Ucrânia também foi assunto. O presidente Lula falou sobre o conflito e falou que a corrida armamentista dificulta pautas sobre mudanças climáticas. Vamos ouvir e já tem análise do Lorival Santana. A guerra no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e programas sociais. A corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima. Lorival Santana vem para cá. Lorival, o princípio do que ele fala não está errado. Você tem um aumento do orçamento dos militares dos países europeus, que sim poderia ser utilizado para acabar com a fome no mundo, para ajudar os países mais pobres. Agora você tem uma questão que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, de um país democrático, soberano, que foi invadido pelo país agressor. E aí, como é que você desfaz esse nó? É claro que esse dinheiro teria melhor uso para outras funções, mas você teve uma agressão. Funcionários de governos europeus têm me perguntado o seguinte: o que o Brasil faria se um Estado brasileiro fosse invadido por outro país? O Brasil entregaria esse país? Esse Estado para outro país, se renderia ou faria uma guerra para defender o seu território, a sua soberania? Essa é a pergunta, é disso que se trata. Quer dizer, não foi a Europa que causou essa guerra. A Europa está ajudando a Ucrânia a se defender de uma agressão, de uma invasão, né? A minha fonte com quem estava falando sobre o fato de o comunicado final não ter sido fechado, ele me disse que são 3 os pontos que impediram o acordo a respeito do comunicado final da cúpula. Ele diz que são a questão da Ucrânia, a questão da escravidão e a questão do clima. Ou seja, até mesmo com relação ao legado da escravidão, esse terrível legado que a colonização europeia deixou na América Latina e nas Américas em geral, nem em relação a isso se chegou a uma linguagem comum. O que, para mim, que cubro isso há décadas, revela uma enorme falta de cuidado com a preparação dessa cúpula. Como é que você chega a uma cúpula grande como essa, né, que não deveria ter sido improvisada, sem ter os termos, a linguagem de um comunicado final? E por que você não exclui temas que não são convergentes, né? Por que você não fica só com os temas convergentes? Ou se são temas importantes demais, como é o caso da Ucrânia, se eles acham que tem que ter isso no comunicado final ou em relação ao clima, então tem que preparar essa cúpula melhor para poder ter uma convergência em relação a tudo isso. Senão você passa por uma experiência dessa em que você faz afastar as duas regiões em vez de aproximá-las com uma cúpula dessa, né? Eu vejo que, do ponto de vista do presidente Lula, a prioridade dele é se projetar como um líder do Sul global e não necessariamente obter uma convergência com a Europa.